Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira lição do mês de novembro com o tema Mergulhando em Águas Profundas. E hoje nós iremos estudar sobre Naamã com a temática Mergulhando para ser curado. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar para você o nosso dado da memorização, a nossa caixa da reflexão e também os visuais que nós preparamos para essa lição. Daqui a pouquinho eu compartilho com você. Mas agora vamos conhecer o planejamento da nossa aula. Vamos lá! E como objetivos dessa lição, nós temos Naamã só foi curado quando decidiu mergulhar no Rio Jordão, mostrando que a fé verdadeira exige ação e confiança, mesmo quando não entendemos o propósito. Às vezes esperamos algo grandioso, mas o agir de Deus pode estar em um simples gesto de fé, como um mergulho em águas profundas. Assim como Naamã se entregou ao comando do profeta, cada criança deve aprender a mergulhar de coração na presença do Senhor, sem medo ou dúvida. Quando Naamã saiu do rio, sua pele estava limpa e seu coração renovado. Deus quer limpar o nosso interior, curar as feridas e transformar nossa vida. Esses são os objetivos e princípios da nossa lição. Os materiais necessários vocês já conhecem. E para introduzir a aula, nós deixamos aqui o hino Mergulhar, da Aline Barros, e Mergulhando, do Abner Sadai. E para o Memorizando, nós deixamos aqui 15 minutos, mas esse tempo pode ser de acordo com a realidade da sua igreja. E o objetivo dessa dinâmica é memorizar o versículo de forma divertida e envolvente. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar aqui o dado da memorização. Valor o princípio da nossa lição, mergulhar em águas profundas. O Memorizando, 2 Reis, capítulo 5, versículo 14. E a base bíblica, 2 Reis, capítulo 5. E aqui nós temos o roteiro para a contação da história, para auxiliar o professor. Para a contação da história, nós deixamos 35 minutos. Atividades, 20 minutos. Você deve escolher a atividade de acordo com a faixa etária das crianças. Você que tem aí uma turma mista, então, nós deixamos aqui sempre atividades de acordo com essas faixas etárias. Por isso, nós deixamos aqui diversos modelos de atividades, ok? E, por fim, a atividade de debate e encerramento, que é a dinâmica da caixa da reflexão. Para isso, você que é assinante, tem o arquivo da caixa da reflexão que você deve imprimir, montar e realizar essa dinâmica. Para isso, nós deixamos aqui 4 perguntas, sendo a primeira pergunta: será que às vezes eu também deixo de obedecer a Deus porque acho difícil ou estranho o que Ele pede? Foi exatamente isso que aconteceu com Naamã. E aí, para cada pergunta, tem aqui uma orientação para o professor. E assim o professor pode desenvolver esse debate de reflexão com os seus alunos. O objetivo dessa dinâmica é fazer com que o professor ouça os seus alunos e assim consiga pastorear o coração das crianças durante as aulas. Bem, pessoal, para vocês realizarem a dinâmica do Memorizando, nós disponibilizamos esse dado, onde você vai jogar o dado e na posição que cair, as crianças devem citar o Memorizando de acordo com o comando aqui do dado. Essa dinâmica é bem básica, mas as crianças gostam bastante. A caixa da reflexão é essa aqui, tá? Nós liberamos essa caixa na segunda lição e aí você vai pegar os cartões que também estão na plataforma, vai imprimir, cortar e colocar dentro da caixa da reflexão. Você vai entregar a caixa para uma criança, vai colocar um dos hinos que nós sugerimos aqui. Lembrando que você deve usar hinos que tenham a ver com a lição, tá? A aula precisa ter um raciocínio, então ela precisa ter começo, meio e fim. Você não pode falar de Naamã e usar um hino de Jonas para fazer a dinâmica. Tem diversos hinos falando sobre Naamã. Você pode usar um dos que foi sugerido aqui na lição ou um aí do seu gosto, mas que realmente seja sobre o tema estudado. Então você entrega essa caixa para uma criança, coloca o hino e quando você pausar o hino, a criança que estiver com a caixa deve pegar o cartão e ler a pergunta e assim responder. Para incentivar a participação dos seus alunos, você pode levar alguns mimos para ele, doce, pipoca, algum brinde, para que eles sejam incentivados a participar da dinâmica, ok? E antes da contação da história, vou mostrar para vocês um visual que nós preparamos para essa lição, que segue aqui o padrão das outras lições, os visuais em círculos. Este tamanho aqui, nós temos 2 folhas fotográficas para cada imagem, tá? Lembrando que você pode dividir esse recurso no meio, porque fica muito longo. Então você divide no meio aqui. Se tem 8 ciclos, pode fazer 4 e 4. Se tem 10 ciclos, você pode fazer 5 e 5. Para que você consiga contar a história de uma forma dinâmica. Eu particularmente gosto de contar a história com os visuais detalhadamente. Mas você pode ver aí qual visual você acha mais importante, qual cena você acha mais importante para a contação da história, ok? E também tem os visuais no círculo
com 4 folhas, que é um visual maior. Então, dependendo do tamanho do seu espaço, da sua sala, você decide aí qual o tamanho do recurso que você pode usar. Se você quer usar esse visual para uma ministração, para uma pregação, em um congresso, em uma festividade, e você quiser levar esses visuais no tecido, é só você pedir para a gráfica ampliar no tamanho que você quiser, ok? Mas se você quiser fazer em casa, então o arquivo já está dividido em 4 folhas, e para o memorizando, tem o cartaz aqui, tá? Com o versículo-chave da nossa lição. Então sua pele foi purificada novamente, segundo Reis, capítulo 5, versículo 14. Muito bem, aqui na contação da história nós começamos com o título da lição, o valor, o princípio, memorizando e a base bíblica. E em seguida temos o memorizando, para você que faz uso aí do Data Show, ok? E vamos para a nossa contação da história. Essa história que é bem conhecida pelas crianças, que nós iremos falar sobre Naamã, um general sírio, um homem famoso, conhecido, um homem que colecionava diversas vitórias. Aquele homem tinha tudo para ter uma vida perfeita, era respeitado, honrado, mas carregava um segredo: ele era leproso. E enquanto isso, Naamã ordenou que fosse levado para sua casa como escrava uma jovem, uma menina. A Bíblia não cita o nome dessa menina, então ela passa a ser chamada de a menina de Israel. Essa menina foi levada para a casa de Naamã para servir a sua esposa. Ela tinha todos os motivos para querer o mal de Naamã. Afinal de contas, ela tinha sido tirada da sua casa, da sua família, do seu convívio, e tinha sido levada para um lugar onde tinha uma cultura totalmente diferente. E estava longe dos seus pais, da sua família, agora trabalhando como escrava. Mas aquela menina ouviu uma conversa. Naamã estava falando para sua esposa que ele estava com lepra. E aquela doença era uma doença onde as pessoas sofriam bastante, porque não tinha cura para aquela doença. E as pessoas que tinham lepra eram isoladas do convívio social. Então Naamã estava preocupado com isso. A menininha ouviu aquela conversa, e assim que teve a oportunidade, ela chegou para sua senhora, para sua patroa, e disse: olha, se o meu senhor Naamã conversasse, conhecesse o profeta que há em Israel, com certeza ele seria curado. A esposa de Naamã não perdeu tempo. Ela falou para Naamã o que ouviu da sua pequena escrava. E Naamã pediu autorização ao rei da Síria para ir até Israel. Chegando a Israel, Naamã entrega uma carta para o rei de Israel, pedindo que o curasse. O rei de Israel rasga suas vestes, dizendo: será por acaso que eu tenho o poder de curar? Então o profeta Eliseu soube daquilo e diz: manda Naamã ir na minha casa, porque hoje ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã vai à casa do profeta Eliseu, e ao chegar na casa do profeta Eliseu, ele é recebido pelo servo do profeta Eliseu, Geazi, e a ordem é: Naamã, se você quer ser curado, mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Segundo historiadores, o Rio Jordão era um rio poluído, um rio sujo, e Naamã ficou extremamente irritado, chateado com aquela ordem do profeta. O profeta nem foi falar com Naamã, mandou o seu servo. E Naamã pergunta: ele acha que eu sou quem para me mandar uma ordem dessa? Ele nem vem falar comigo. Imagina que Deus estava quebrando o orgulho de Naamã. Quando Naamã estava pronto a desistir de mergulhar no Rio Jordão, ele ouve um conselho: Naamã, se fosse algo mais difícil, o senhor não faria? Então por que não mergulhar? O senhor já está aqui. Então Naamã ouve aquele conselho e vai mergulhar no Rio Jordão. E todo mundo conhece essa história, sabe o que aconteceu. Naamã foi ali com dúvidas, mas mergulhou. E no 7º mergulho, Naamã recebeu aquilo que ele tanto desejava, que era a cura. A sua pele ficou limpinha, igualzinho a pele de um bebê. É isso aí, porque é isso que Deus faz. E o que nós aprendemos com essa lição? Aprendemos que Deus, ele quer muitas das vezes quebrar os nossos orgulhos. Aprendemos que muitas das vezes não importa onde nós iremos mergulhar, o importante é usar a nossa fé, é crer naquilo que Deus tem para nós. Naamã não servia ao Deus de Israel, então ele não conhecia o Deus de Israel. Mas o ponto é que Naamã precisava da cura. E ali, Naamã recebeu não apenas a cura, mas também, podemos dizer, a salvação. Porque quando Naamã volta para a Síria, ele quebra todas as estátuas, todos os deuses que ele servia, e ele fala em uma só voz: não há outro Deus verdadeiro, a não ser o Deus de Israel. Eu considero isso uma confissão de fé, eu considero isso uma salvação. Então Naamã, ele não imaginava que iria ser curado.
nós podemos aprender diversas coisas nessa história. Eu gosto muito de ministrar sobre essa história para as crianças, porque nós tiramos muitos princípios e valores. A menininha que foi para a casa de Naamã, aos olhos dele como uma escrava, mas nos planos de Deus era a porta de salvação para Naamã. Então você pode falar isso para as crianças: aonde o Senhor te coloca, Ele quer te usar. Às vezes numa situação um pouco difícil, como foi a situação daquela menininha, mas Deus honrou aquela menina e ela falou aquilo que ela ouvia. Então é importante você pregar para as crianças, falar do Deus de Israel para as crianças, porque certamente elas irão compartilhar aonde elas estiverem. E temos o orgulho de Naamã também, e mergulha nas águas de Deus, tem que quebrar o orgulho. Deus estava ali quebrando literalmente o orgulho de Naamã. Podemos ensinar também para as crianças sobre as lepras e colocar as lepras como pecado. Então, a lepra da desobediência, a lepra da mentira, isso dá um recurso visual, hein? A lepra dos palavrões, a lepra do vício em telas. Então, nós escolhemos a temática mergulhando para ser curado, para mostrar às crianças mais um tipo de mergulho. Então, eu espero que você aplique essa lição na vida das crianças, em nome de Jesus. Bem, pessoal, nossas atividades começam sempre com o roteiro da história para auxiliar as crianças que não têm Bíblia. Deixamos aqui um labirinto. Certamente o sonho da menina era voltar para sua família. Vamos ajudar ela a voltar para casa? Então as crianças vão procurar o caminho certo para levar a menininha de volta para casa. Deixei aqui uma imagem para as crianças escrever ou desenhar uma mensagem para consolar o coração da menina escrava. Isso é uma atividade bem lúdica, emotiva, porque aí a gente vai ver como é que está o sentimento dos nossos alunos, das nossas crianças, a empatia deles pelo próximo. Essa é a intenção com essa atividade. E temos aqui a atividade de colorir no estilo Bob Goods. São duas imagens para você escolher uma das imagens, o caça-palavras e o nosso clássico mapa mental. Aqui tem as cenas e a criança vai escrever um pouquinho abaixo de cada imagem o que elas lembram da história. Se a criança achar que esse espaço aqui está curtinho, a criança pode escrever aqui abaixo, não tem problema. Elas irão olhar a sequência e ir escrevendo o que entenderam aqui da história. E lá no plano de aula do professor tem a resposta do mapa mental, algumas informações aqui para auxiliar você, professor. Bem, pessoal, por aqui encerramos a lição de número 3, mergulhando para ser curado. Próxima semana voltamos com a última lição de novembro, a lição 4, com o tema mergulhando no rio da vida. Gente, essa lição está muito especial. Nós iremos falar sobre a Nova Jerusalém, a visão que João teve na ilha de Patmos. Vamos trazer de uma forma bem diferente. Quando falamos do céu, falamos das maravilhas que há no céu: a árvore da vida, o rio da vida, as ruas de ouro, o grande banquete. Mas esquecemos de falar da situação em que se encontrava a pessoa que teve essa revelação, que teve essa visão. Então a nossa aula está muito especial, que nós iremos falar de João, do seu cativo, da sua prisão na ilha de Patmos. Já estou dando um spoiler aqui para você ficar aí ansioso esperando a nossa próxima aula. E no mês de dezembro nós iremos trabalhar os milagres de Jesus. Vamos falar de 3 milagres que Jesus realizou enquanto esteve aqui na terra, e a quarta lição vai ser sobre o maior milagre, o milagre da salvação, que é aquela lição especial sobre o Natal. E em dezembro nós já estaremos divulgando o novo currículo da plataforma Discipular Kids, as novas lições, os novos temas de 2026. Então, se você é assinante e ainda não fez a sua renovação da assinatura, corre, vai lá no grupo de mentoria do WhatsApp, que nós disponibilizamos um link com uma promoção imperdível na Black Friday agora de novembro. Então não perca a promoção. E se você não é assinante e quer aproveitar essa promoção, eu vou deixar o link da nossa plataforma aqui na descrição desse vídeo no YouTube. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo, deixar o seu joinha, comentar, porque isso ajuda muito o nosso canal. Deus abençoe vocês e até a próxima aula. Tchau!